em cima das temáticas. Eu digo importante porque quando ele mesmo diz lá no texto de João 14, no versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao perceba que ele está se referindo ao eterno como Pai. Embora o eterno, ele tem várias manifestações. Ele tem todas as vezes que ele se alguém, gente. É que você está ouvindo. É que em cada manifestação do eterno, ele se revela de uma forma. Se você vê em toda a escritura, todas as vezes que ele se apresenta, manifesta um atributo do seu caráter. Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o Deus da batalha. Ele também é o Jeová Reforá, o Deus que cura, o Deus que sara. Ele é o Jeová Shalom, o Deus da paz. Ele é o Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que faz, ele está acima de tudo, de todos. Agora, existe uma revelação do caráter do Eterno, que acredito eu, é a mais importante. Por quê? Porque ela vai curar a nossa identidade. Por isso, Jesus, pela profecia do profeta Malaquias, ele dizia: ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Por que uma profecia como essa? Porque há um desajuste, há um ataque violento justamente na família. As trevas e o diabo, eles trabalham de maneira estratégica e de maneira específica para ferir e desestabilizar a estrutura familiar. Porque Deus, ele trabalha com princípios. Você entende comigo? Deus trabalha com princípios. A bênção de Deus, quando ela é liberada, e ela já foi liberada, porque a palavra diz no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Ele já foi feito isso. Agora, nós precisamos assumir, né? Nós precisamos nos posicionar para receber a bênção que já foi liberada. Vou repetir, porque o Espírito de Deus certamente já está falando com alguém. Aleluia. Para que a bênção recaia sobre você, você precisa se posicionar, se alinhar, porque ela já foi liberada. A questão é que não alcançou você ainda, porque você está fora da posição. Olha quem está perto de você, você precisa voltar para a posição. Toda a movimentação das trevas do diabo, do reino maligno Cristo, é para te tirar da posição. Porque foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele tirou Adão da posição de governo. Ele fez uma proposta. Qual foi a ordem? Qual foi a palavra que Deus falou lá com Adão e Eva no jardim? Qual foi a ordem? Não, mas pode falar. Fala comigo. Não. Concorda? Sim ou não? Sim ou não? Está todo mundo errado. Tá? Zero. Fala assim, a ordem não foi não coma. A ordem foi coma de todas. Isso é importante você entender isso.
Por quê? Porque Deus, todas as vezes que Ele estabelece um limite, todas as vezes que Ele dá um não para você, é porque Ele já te deu um sim antes. Ele já te supriu antes. Ele já te abasteceu, Ele já proveu para você. Como você não entendeu, não valorizou o que Ele te deu, aí Ele teve que estabelecer um limite, porque Ele sabe que nós temos a tendência, somos insaciáveis, né? Então, antes dele dizer não, Ele já tinha dito sim. Então, Deus criou um ambiente, colocou Adão e Eva nesse ambiente, no jardim, se ofereceu à presença dele, do Pai, e o homem, pelo engano da serpente, né, saiu da posição de governo. Então Jesus veio fazer o quê? O que Jesus veio fazer? Ele veio te colocar de volta no lugar. Ele veio colocar você de volta no seu lugar de governo. Por isso que todas as vezes que você está fora, você está debaixo de maldição. A bênção é o Espírito. Fala assim, a bênção é o Espírito. A bênção é o Espírito. E a maldição também. Então a bênção te persegue. Por isso que nós, no nosso entendimento do Evangelho, nós ensinamos princípios para as pessoas. Aqui nós ensinamos os princípios, a palavra, porque esse princípio cumprido, essa palavra obedecida, te vai levar ao ambiente da prosperidade. Então, só que o diabo vai criando situações para que você não cumpra princípios. Por isso que existe tanta campanha aí. Se você obedece, você não precisa fazer a campanha do sal grosso. Você não precisa fazer a campanha da rosa vermelha, amarela. Por quê? Porque se você está no lugar certo, não tem como a bênção te alcançar. Salmo 103, assim, 133. E o óleo desce para assim, óleo. O que o óleo na Bíblia representa? Para assim, unção, a bênção. O óleo vem sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão e repousa sobre as vestes. Pegando esse texto aqui, aplicando, usando essa tipologia do Salmo 133, o cabeça aqui é o homem, é o pai. A barba, a beleza, a ornamentação, a edificação é a mulher. Por isso que a mulher edifica. Por isso que a responsabilidade de um lar é da mulher, porque a mulher traz a beleza, a ternura, a ornamentação da casa. E eu esperava pelo menos um glória a Deus das mulheres. Glória a Deus. Por isso que a casa, para ser a casa, é bom. Ó, para se encher. Então, olha a ordem. Porque no mundo espiritual, tudo responde de maneira organizada. Para a bênção descer, tem que ter uma hierarquia, tem que ter ordem. E qual é a ordem? Homem, cabeça. Mulher, filhos. Essa é a ordem. Por que o diabo trabalha para destruir essa ordem? Porque se ele pega o homem e joga para o lugar da mulher, pega a mulher e joga para o lugar do homem, como é que vai ser os filhos? Como é que vai ser a personalidade e a identidade dos filhos? E o maior ataque é justamente com a figura da paternidade, do pai. Por quê? Diga por quê. Porque os nossos pais, eles são representantes de Deus aqui na terra. Os nossos filhos, eles só vão ter o conhecimento da revelação de quem Deus é através dos nossos pais. Se essa revelação foi deturpada, se essa revelação foi mal aplicada,
os filhos vão receber aquilo que os pais transmitiram. Fala assim, os pais são lentes de Deus para os nossos filhos. E aí como que as trevas trabalham? As trevas trabalham justamente para desestabilizar essa estrutura. E o primeiro alvo é quem? O pai. Diga por quê? Porque o pai tem a bênção. Fala assim, o pai tem a bênção. A bênção, para você se abençoar, você precisa da liberação do pai. Olha como que é forte isso. Talvez na nossa cultura aqui oriental, a gente não consiga entender esse princípio e esse valor. E nós estamos inseridos dentro de uma cultura matriarcal, tanto é que o Brasil, a nação a qual nós estamos inseridos e nascemos aqui, né, foi uma nação consagrada a uma entidade feminina, a um espírito. E se você observar uma das imagens da Aparecida, é uma mulher segurando um menino no braço. Aí eu te pergunto, cadê a figura do pai? Não tem. Aí você vai olhar estatisticamente quantos filhos de mãe solteira? Quantos filhos e filhas foram abandonados e abandonados pelo pai? Quantos não abandonados fisicamente? Esse pai, mesmo presencialmente, ele não executou de maneira correta o ensino aos seus filhos. Por quê? Porque, na verdade, esse pai também sofreu de orfandade. É um ciclo que vem se repetindo. Então, mesmo às vezes presente, ele não ensina de maneira correta, ele falha na educação, ele falha na apresentação dos princípios. Ele amaldiçoa, ele libera palavras. Por quê? Porque o poder da bênção está na figura do pai. E é por isso que Deus hoje tem levantado pais espirituais para corrigir as falhas dos pais biológicos. Olha o poder da palavra de um pai. Olha o poder da palavra de um pai. Quando a história bíblica diz que uma mulher pressentiu que ia morrer. Ela gera, a criança nasce e ela sente que vai morrer, Tati. E aí o que ela faz? Ela dá o nome da criança e libera uma maldição. Ela diz assim: você se chamará, meu filho, Benoni, filho da minha dor. Já pensou alguém está caminhando e ouvir alguém chamar ele? Ô, vem cá, seu filho. Vem cá, dor. Imagina uma pessoa com o nome de dor. Imagina uma pessoa com o nome de sofrimento. Só que nesse momento, Fernando, o pai interrompe. O pai interrompe a fala da mãe e diz assim: não. Ele não vai se chamar Benoni. Ele vai se chamar Benjamim, o filho da minha mão direita. Fala assim: o pai tem o poder de quebrar a maldição e estabelecer a bênção. E nessa noite, maldições serão quebradas. A Bíblia relata a história de uma relação incestuosa de um homem chamado Ló. Quem conhece a história? A Bíblia diz que as filhas de Ló deitou com ele e geraram. E dessa relação incestuosa nasceram os Amonitas e os Moabitas, duas nações que vão guerrear sempre contra Israel. Agora, ninguém percebe, ninguém analisa, porque o mal, gente, você precisa analisar a causa. Porque por detrás de um comportamento existe uma causa. Existe uma raiz. E nós queremos aqui, a nossa proposta nesses dias é
levar uma palavra na raiz do problema. Colocar lá a palavra para que você seja curado, restaurado e liberto. Antes delas deitarem com o pai, aconteceu um episódio, porque os anjos, eles chegam na casa do Ló, e aí os moradores de Sodoma vão na porta da casa de Ló para querer ter relação sexual com os anjos. Tamanha era a depravação daquela cidade, tamanha era a promiscuidade, a orgia naquele lugar. Quando eles viram os anjos entrando, os anjos bonitos, né? Eles iriam ter a relação sexual com eles. Ló, o que Ló fala? Ló fala assim: não faça nada com esses homens. Está aqui minhas duas filhas. Tenham relação com ela. Meu Deus. Qual pai que tem um coração curado? Um pai que tem uma identidade restaurada faria uma coisa dessa? Oferecer as próprias filhas para os moradores terem a relação sexual. Então, aqui entrou o espírito da promiscuidade que fez com que as filhas deitassem com ele lá na frente. Foi uma palavra de um pai. Até as minhas filhas, deita com elas. Então foi ele, o próprio pai, liberou uma palavra de maldição sobre as filhas. Talvez você que está aqui, no momento de um nervosismo do pai, no momento de ira, um pai liberou uma palavra sobre a sua vida, falando que você não daria certo. Liberou uma palavra sobre a sua vida, que você não conseguiria alcançar seus objetivos. Essa menina não vai dar nada que presta. Esse menino não vale nada. Quantas vezes o seu pai elogiou os seus colegas e não elogiou você? O Espírito de Deus está falando comigo que tem gente que está debaixo de uma maldição do pai. Palavra. Mas hoje isso vai ser quebrado. Ou quando aí alguém está participando com a gente nascer. Aí ninguém sabe por que a mulher de Ló olhou para trás. Pergunta para mim, por que a mulher de Ló olhou para trás? Não, mas pergunta com vontade. Porque ela não tinha esperança de olhar para frente. Porque se analisa o coração dela, se o marido entregou as próprias filhas, como é que esse cara era com ela? Porque se ele era um péssimo pai, era muito bem provável que fosse também um péssimo marido. Ela olhou para trás porque não tinha esperança de olhar para frente, porque ela via a família dela destruída pela figura dele. Pela figura dele. Vocês estão aí, gente? O Saul entregou a própria filha para casar com Davi, mas por detrás dessa entrega tinha um interesse pessoal, egoísta. Em nenhum momento Saul considerou o coração, o desejo da filha, Mical. Todos nós citamos Mical como aquela que zombou de Davi, escarneceu quando Davi entrou com a arca em Jerusalém, e por esse ato ficou estéril, mas na verdade por detrás dessa atitude precipitada tinha uma mulher ferida na identidade, uma filha que nunca teve pai. Uma filha que sempre esperava o apoio do pai, Saul, e não teve. Pelo contrário, teve viu no coração do pai um interesse pessoal. Porque para Saul era mais importante as questões do reino, políticas, do que a felicidade da própria filha. Jesus fala assim: Jesus,
Ele veio quebrar o esquema, a estrutura da orfandade. Por isso o texto de Malaquias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos para quê? Para que haja restauração. Não tem como você ganhar o mundo, não tem como você ganhar lá fora se você está com a sua família destruída. O ministério, o evangelho não começa fora, começa dentro. Vocês estão aí? Só que hoje, uma boa parte das famílias estão feridas. Nós temos aqui adultos, homens, mulheres, mas é possível que, por detrás do comportamento que você tem, de certas atitudes que você tem, ainda pode ter um coração de um órfão, de uma órfã, de uma menina e de um menino que foi ferido na infância. Porque quando a paternidade falha, automaticamente você é entregue ao espírito da orfandade. E a orfandade acaba sendo uma mentalidade. É isso que eu quero falar sobre, é isso que eu quero falar hoje, sobre a mentalidade do órfão. Olha como diz a palavra em Romanos, capítulo 8, que a criação, olha só como esse texto é forte, a criação aguarda, há uma expectativa da criação ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Não está falando da manifestação da criatura, está falando da manifestação dos filhos. Enquanto você, o dia que você ter a sua identidade restaurada, o dia que você saber quem você é no Senhor, ser curado, as coisas começarão a fluir na sua vida. Aleluia. Jesus foi atacado, porque naquela tentação no deserto, Satanás chega para ele e fala assim: se você é o filho de Deus, como é que ele fala? Não, se você é o filho, se você é o filho de Deus. O diabo sabia. Fala assim: como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Não, fala forte, como é que ele sabia? Como é que ele sabia? O que aconteceu antes da tentação no deserto? O batismo. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu rasgou e a voz do Pai bradou, dizendo: eis aí o meu filho, em quem eu tenho alegria. A minha alma. Interessante que Jesus não tinha feito nada. Porque uma vez que você entende quem você é, o valor não está no que você faz, mas sim. Assim, não é o que eu faço. É quem eu sou. Por isso que tem muita gente hoje que tem na orfandade, e o órfão, a pessoa que tem a mentalidade órfã, ele faz para ser reconhecido. Você está fazendo aí na pedreira? E nesse anseio de se autoafirmar, ele manipula. Ele manipula pessoas. Ele manipula situações para quê? Para que ele se imponha. Uma das características do órfão é a manipulação, é a competitividade. Eu fui ferido nisso, porque tive problemas com a paternidade. E eu não gostava de perder nem em jogo de botão, sabe jogo de botão? Por quê? Porque tudo para mim era competição. Então eu queria ser o melhor aluno. E fui. Um dos melhores alunos na escola, na faculdade, no curso de teologia. Só que a motivação do meu coração era errada. Porque eu queria ser o melhor para me autoafirmar. Por quê? Porque não ser o melhor para mim era uma mensagem que vinha no meu coração: rejeição. E quantas pessoas são feridas e buscam, manipulam, tentando se afirmar, né? Para afirmar a identidade, porque a identidade está ferida.
Está machucada. Vamos lá. Jesus veio quebrar o esquema da orfandade. Jesus veio resgatar a nossa identidade. O céu se abre. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nada, mas Jesus não tinha feito nada. Não tinha expulsado nenhum demônio. Não tinha curado nenhum enfermo. Não tinha feito nada. Mas a voz do Pai bradou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Fala para quem está perto de você. Não é o que você faz. É quem você é. Mas se a sua identidade está condicionada ao que você faz, você é ótimo. Você está num lugar, numa atmosfera chamada Lodebar. Um conceito bem simples. Talvez você conhece como o lugar do esquecimento, não é? Mas eu quero ser mais profundo. Lodebar, porque a palavra debar vem da palavra tabar. O que é tabar? É destino profético. Desenho profético. Ou seja, toda pessoa que está em Lodebar, e como é que Mefibosete foi para lá? Mefibosete foi para lá porque havia uma mulher que cuidava dele. Olha como que a questão da aliança é importante. Porque havia uma aliança entre Davi e Jonatas, o pai de Mefibosete. E a aliança é que Davi preservaria e cuidaria de toda a descendência de Jonatas. Um pacto que eles fizeram. Quando os soldados de Davi vêm para... E eles vêm vindo aniquilando os soldados de Saul, mas havia uma ordem para preservar a casa de Jonatas. Só que a ama, a mulher que cuidava do menino, não sabia da aliança. Repita comigo isso aqui é violento, é forte. Assim, toda pessoa que não sabe, e não entende, o valor de uma aliança, ela, sem saber, ela pega o menino desesperadamente, correndo, e nessa saída ela derruba ele. Ele cai, pega a pedra. E aí ele vai para Lodebar. Mefibosete é príncipe. Nasceu para ser príncipe. Nasceu para ser rei. Mas ele vai para onde? No lugar do esquecimento, aonde o destino profético não alcança. Quem é que já teve uma experiência assim, que você está caminhando para receber algo? Está tudo indo dando certo. Documentos, aprovações ali, aqui, está tudo encaminhando. Aí, quando no dia de dar o checkmate, você concretizar, deu errado. Quem já passou por isso? Sabe o que é isso? O que é isso? É que você está escondido no mundo espiritual. Sobre você tem um manto, porque a orfandade é um manto que esconde você da bênção, porque a bênção até te procura. Cadê ela? Cadê ele? Mas não acha. Porque você está escondido debaixo da orfandade. A bênção não te alcança. Lodebar é uma atmosfera, é um ambiente que faz com que a bênção do eterno não alcance você. Nada do que você faz dá certo. Está vendo que o que tem acontecido na sua vida não está relacionado com produtividade? Não está relacionado com aquilo que você faz. Porque muitos aqui fazem muito bem, têm potencial, têm dons. Mas Deus não quer que você seja abençoado com o coração ferido.
Porque ele precisa curar você para você receber lá na frente. Porque ele já tem, ele já te deu. Porque ele é pai. O salmista no Salmo 61 diz que ele é pai de órfãos e juiz de viúva. Aleluia! Ele é pai. Ele quer te dar. Só que como é que ele vai dar para um filho imaturo? E na Bíblia, imaturidade é como escrava. Quem é imaturo, quem é órfão, espiritualmente é escravo. Mas aí, Davi manda chamar ele, não manda? Manda para quem está perto de você. O pai vai mandar te chamar hoje. Para você sair. De levar. Desse ambiente, desse manto que tem escondido você e que tem impedido você de receber as bênçãos. E uma vez que esse manto é tirado, as bênçãos do Pai estarão sobre a sua vida. Mais uma vez, Jesus veio quebrar o esquema da orfandade. O que a ação do espírito da orfandade faz? Medo. Analise comigo o que aconteceu no jardim. A Bíblia diz que o pai desce e procura. Aonde você está? Cadê você? As pessoas acham que o Senhor não conhecia o jardim, né, geograficamente. Na verdade, isso aqui, quando o pai fala assim, cadê você que eu não estou achando no meu espírito? A nossa comunhão foi quebrada. Isso aí, amor. A comunhão foi quebrada. Eu não consigo achar você no meu espírito. Onde você está? A Bíblia diz que ele foi esconder. Na onde? Debaixo da árvore. E o texto diz que ele teve? A primeira característica de um órfão é medo. Como é que cura o medo? Quem aqui já teve aquela experiência? Talvez você, quando era pequeno, você estava dormindo lá no seu quarto, ouviu um barulho. Aí você ficou com medo. Aí você correu lá no quarto do papai e da mamãe. Mãe, papai, estou com medo. Quem fez isso? Quem já correu lá para o quarto do papai e da mamãe? Eu ouvi um barulho, estou com medo. O que você falou? O que você ouviu? Vai deitar, menino. Não é nada. Vai deitar, menino. Não é nada, não. Aí você volta. Aí você deita, mas o medo continua. Aí parece que o medo faz você ouvir barulho que não existe. Você vê uma folhinha no canto, você já acha que é um espírito de alguém. O medo faz você criar algo que não existe. E aí você volta de novo, estou com medo, vai deitar. Menino. E aí o pai ou a mãe zanga, né? Para com isso. Para de mentira, você está mentindo. Coragem. Tenha medo. Não tenha medo, coragem. E aí nós crescemos criando um conceito na nossa mente de que o oposto do medo é coragem. Aí vem a Bíblia e diz assim, que o oposto do medo é amor. Porque a palavra assim, que o perfeito amor lança fora todo medo. Vocês estão aí, gente? Fala comigo. Então, quando o amor sai, o medo entra. Uma das revelações da paternidade é a autoridade paterna. Repita comigo, a autoridade paterna. E a autoridade paterna ela vai fluir em 3 áreas. Fala assim, proteção, ensino e direção. O pai, que é o responsável pela transmissão
correta do caráter de Deus para nós, a presença do Pai traz proteção, ensino e direção. A presença do Pai no ambiente muda. Muda ou não muda? Muda. Quando eu viajava nós morávamos em Minas, eu sempre vinha aqui para o Mato Grosso para fazer as escolas, né? E aí, estava aqui um dia, 2 dias, aí sempre falando com minha esposa e tal, e aí, amor, tudo bem? Aí ela mandava assim, essa noite eu não dormia, né? Aí no outro dia, essa noite eu não dormia. E aí eu chegava em casa, quando eu chegava em casa, ela dormia. Aí as crianças criou a musiquinha. O papai chegou, a mamãe dormiu. Né, mano? Assim, o papai chegou, fala. O papai chegou. A mamãe. Por quê? Porque a presença do pai, só do pai está no ambiente, ele já traz proteção, segurança. Agora imagine quando isso não acontece. Quando um pai não é presente. Quando o pai não ministra sobre a vida dos filhos segurança, isso gera no coração do filho ansiedade. Talvez a ansiedade que você enfrenta hoje, que você sofre hoje, deve ter sido uma falha do pai lá atrás. A crise de ansiedade que você sofre é a ausência do pai que você não teve na infância. Ansiedade, insegurança. Por quê? Porque o pai, você vai ver Deus como pai sempre criando estrutura de proteção no seu povo, porque o pai protege, o pai cuida. Ele é, a autoridade paterna flui na proteção. Mas um pai que era para cuidar, o que ele faz? Às vezes ele abandona a família, abandona a esposa, abandona os filhos. Vai para os critérios da vida. E essa criança cresce. E aí a mãe tem que assumir. Muitas mães guerreiras, né, assumiram a responsabilidade. E elas assumiram pela necessidade, mas elas assumiram uma responsabilidade e tomaram uma carga que não é delas. Só que aí isso gera, né, nesse filho uma crise de identidade. Meu Deus. Se fôssemos falar sobre libertação, é aqui que entra um espírito chamado Jezabel. Que espírito que é esse? É um espírito que destrói a figura de autoridade. Leva o homem a ficar passivo e a mulher ativa. Porque ela passa a assumir uma responsabilidade que é do homem. Lembra da ordem da hierarquia? Há uma disfunção nos papéis do pai, da mãe. Quem sofre? Filhos. Aí esses filhos crescem e se casam. Interessante, olha que coisa forte. Eles vão casar, vão se unir justamente com pessoas que têm a mesma ferida. Por quê? Porque os feridos se atraem. Isso é verdade. O rejeitado vai se relacionar com o rejeitado. O órfão com a órfã. Por quê? Porque são duas pessoas que vieram de lares distintos. Aí eles se unem, casam, como são feridos, não foram curados, geram filho. O que vai acontecer? O ciclo repetido. Você sabia que o pai, ele ministra a identidade do filho e da filha? Porque as pessoas acham que o pai afirma a sexualidade do menino e a mãe afirma a sexualidade da menina. Não, não, não. O pai, o homem, ele afirma tanto a identidade do menino como a identidade da menina.
Por isso que no ventre o pai tem que já ministrar sobre a vida da criança. É menino, meu garoto, meu garotinho, meu príncipe, está chegando. Menino nasceu, esse é o meu garoto, esse é o gurizão do papai. Se é menina, olha a minha princesinha que está chegando aqui, ó. Olha a minha filha, nasceu, você é minha princesa, você é minha menina. E o papai te ama. Você está afirmando a sexualidade. E isso vem do pai. É por isso que a pessoa que tem problemas com homossexualismo, toda pessoa que foi para o homossexualismo, ele tem um problema com a figura paterna. E uma hiperidentificação com a figura materna. Por quê? É um pai ausente e tem a mãe assumida. E uma pessoa que enfrenta essa luta, essa guerra com o homossexualismo, na verdade, quando ele lida com um homem para ter uma relação, na verdade, ele não está buscando um parceiro, ele está buscando um pai. Mas pode ter, é porque isso está no seu subconsciente. Porque o que as pessoas não sabem é que às vezes tem dor aí na sua alma que você nem lembra. Tem abusos, tem situações que não estão no seu consciente, por isso que você não lembra, porque está no seu subconsciente. É no comportamento, nas atitudes, nos sentimentos que você tem, que quem está fora consegue identificar. Lembro de uma história de uma menina. Essa menininha, ela tinha medo de água. Não gostava de água, tinha medo de água. Aí a família foi para um clube e o pai entrou na água, na piscina. E aí o pai falou assim: vem, filha, pula. Eu disse: não, papai, estou com medo. Não, minha filha, pula, pode pular que o papai te segura. Não, papai, eu tenho medo. Não, filha, pula, papai te segura. Qual criança, ouvindo da boca do pai, pode pular que eu te seguro? Não pularia. Mesmo com medo. O que ela faz? Ela pula. Quando ela pula e ela cai, ele faz isso aqui, ó. E ela afunda. Nisso a mãe viu, sai desesperada, pula na piscina e socorre ela, tira ela da piscina. A menina está afogando. Abraça ela, cuida dela, ela chorando, desesperada. Depois que ela contém o choro, ele chega para ela: João, olha dentro dos olhos da menininha, diz assim: isso é para você não confiar em homem nenhum na sua vida. Pergunta para mim: essa criança cresceu, essa menina cresceu e se tornou o quê? Ela, uma hiperidentificação com a figura feminina. Por quê? Porque é coisa dela. Porque olhar para a figura masculina é olhar para alguém que me rejeitou, que me abandonou, que me injustiçou, que eu não posso confiar. Vocês estão aí? O medo levou Adão a se esconder. Essa aqui é importante. O medo leva à solidão e ao isolamento. Vou repetir: o medo leva à solidão e o isolamento. E aí, sabe qual que é o sentimento? E aí vem o sentimento de abandono, para ser abandono. Aí sabe qual que é a fortaleza da orfandade da sua mente? Diga qual? Todo mundo me abandonou. Se vitimiza. Todo mundo me esqueceu. Aí essa pessoa que foi ferida na orfandade tem medo, se isolou, se sente abandonada, cria uma fortaleza que todo mundo abandonou e todo mundo. Você percebeu que tem gente que todo mundo está errado, só ela que está certa? Ela sempre busca um culpado. Ela nunca chama a responsabilidade para ela. Ela sempre transfere a responsabilidade
para alguém. E aí, olha só, ela sempre vai ficar carente de atenção das pessoas. E aonde tem medo, não tem amor. E se não tem o amor, ela vai buscar o quê? Ela vai mendigar o amor e a atenção dos outros. Graças a Deus, não é ninguém de nós aqui. É o pessoal que não veio com tudo hoje. Humilhação. Uma criança que foi humilhada gera no coração dela, porque a humilhação vai gerar uma mentalidade de que ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém cuida de mim. Injustiça. Quantos de nós aqui fomos injustiçados? Tivemos uma cena onde meu padrasto pegou eu e minha mãe. Ele era caminhoneiro, colocou eu e ela no caminhão, entrou na BR, andou uns 5 quilômetros, parou. A passamento falou assim: desce. Minha mãe desceu comigo, e fez a volta, voltou para casa. E nós tínhamos que voltar a pé, ele e ela. Essa cena me feriu. Por quantas vezes eu caminhava e não chegava em determinado lugar. Olha isso que o Espírito de Deus está falando comigo. Não na mesma proporção que eu estou contando para você daquilo que aconteceu comigo, mas o Espírito do Eterno, o Espírito do Deus vivo, do Filho que aqui está me falando que tem alguém que foi abandonada quando criança. E é por isso que você caminha, e não chega em lugar nenhum. Porque aquela pessoa que era para estar presente não estava e te abandonou. Se o Espírito de Deus está falando com você, eu só te peço para levantar a mão aqui agora, porque nós vamos morar no final. Quem é essa pessoa? Amém. Glória a Deus. Por isso que Jesus te trouxe. Aleluia. Esse sentimento de abandono gera ansiedade, medo, solidão. Quando alguém comete injustiça conosco, o sentimento é de impotência, de raiva, de indignação. Pais autoritários, pais frios, que exigem mais do que a criança consegue dar naquele momento. Irmãos, você não sabe o poder que o elogio tem no pai. Quando eu olho para essa mocinha aqui e falo assim: você é a princesa do papai, os olhinhos dela brilham. Desde pequeno, o papai fala assim: filha, o papai vai estar sempre ao teu lado. Aleluia. Sempre. O que domina o estilo dela? Presença. Amor, cuidar, proteção. E para casar com ela, tem que ser melhor do que ele. E já falei para ela: não aceita minha filha menos do que eu te ofereço. Já falei para ela, né? Para casar com ela tem que haver um requisito. Diga qual? A primeira coisa tem que ser fisicista. Glória a Deus. Diga por quê? Por quê? Mais forte. Por quê? Porque se ele for fiel a Deus, ele vai ser fiel a ela. Aleluia. A pessoa que é fiel a Deus, ele pode ser fiel a ele. Segundo, tem que ser expulsador de demônios. O primeiro teste vai ser uns 3 fiados pela expulsão. E por último, falador de língua estranha. Tem que falar as línguas dos anjos. Se passar nesse crivo, repita comigo: toda pessoa injustiçada.
cria uma mentalidade de perfeccionismo. Querer as coisas boas, organizadas, isso não é errado, não, é maravilhoso. Só que tem gente que é o extremo. Perfeccionismo ao extremo revela um coração que sofreu injustiça. Pais que focam sempre em denunciar os defeitos dos filhos. Aqui é minha esposa. Um episódio que ela me relatou uma vez que o pai dela sempre elogiava as amigas. Na frente dela. Elogiava as amigas e não elogiava ela. Qual que é a mensagem que ele mandava para ela? Suas amigas são melhores do que você. Ferida na paternidade. O que ela faz? Se envolve precipitadamente no relacionamento. Por quê? Isso é automático na mente. Você sabe, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser rejeitado. Então, o que você faz? Porque um problema com a paternidade, o que ela faz? Ela vai se lançar no primeiro homem que aparece. Porque acredita que aquele cara é o salvador da pátria. E, na verdade, só feriu mais ainda. Usou, manipulou. Graças a Deus, ela encontrou um homem chamado Salvador de Pátria. E eu encontrei ela. Aleluia. Quantas vezes também busquei numa vida promíscua, no prazer, a satisfação da minha dor. Porque uma pessoa ferida, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que sofre de orfandade, que foi ferida da paternidade, ele vai buscar no vício. Ele vai buscar na promiscuidade, na prostituição, nas drogas, aquilo para satisfazer a sua dor. Só que é um poço sem fundo. Porque só Jesus é que pode te satisfazer. Aleluia. Há uma história de uma mulher, que eu vou contar isso aqui para vocês. Nós vamos já caminhar para uma oração. Essa mulher, ela não parava em emprego nenhum. Conhece gente que não para em emprego nenhum, nada dá certo, tudo do lado do outro. Não é mais do que não. Essa mulher, ela não parava em emprego nenhum. Por quê? Porque ela não se esforçava para crescer. Ela não era eficiente, ela era passiva. E aí descobriu, essa aqui é informação para a terapia lá. Ela descobriu que na fase de criança, todas as vezes que ela precisava de algo, ela não era atendida. Por exemplo, ela queria uma máquina, uma comida, ela não era atendida de imediato. Aí, o que ela fazia? Chorava. Porque o choro era para chamar a atenção diante da necessidade do dia. Então, ela chorava compulsivamente. Só que ela chorava e era ignorada pela mãe, pelo pai. E a mãe dizia assim: olha, quando você parar de chorar, eu te dou o leite. Quando você parar de chorar, eu te faço algo. Ela cravou no subconsciente dela que para ela receber algo, Tati, ela tem que ficar o quê? Calada. E o que ela trouxe para a vida adulta? Passividade. As pessoas só vão fazer algo por mim quando eu ficar quietinho. E o Espírito de Deus está falando que tem pessoas que estão debaixo dessa ação.
Vamos quebrar isso hoje. Você crê ou não? Amém ou amém? Amém. Porque uma pessoa que sofre dessa área, ela não luta pelo que quer. Ela não se esforça. Ela não se dedica. Ela sempre espera as coisas acontecer silenciosamente. Uma das marcas da orfandade é a traição. Crianças que não tiveram promessas do futuro. Quantos filhos ouviram assim do pai? Filho, eu vou te fazer tal coisa, vou te comprar tal presente, eu vou lá te buscar, e não vou. Porque a palavra de um pai é a palavra do maior representante de Deus na terra. Então acharam que é o pai mais novinho. Um conceito muito importante que foi se perdendo na história, hoje quase não se vê. Eu ainda faço. Se meu pai chegar aqui agora, ou minha mãe chegar aqui agora, eu chego assim, pensa, mãe. Pensa, mãe. Você percebeu que isso foi sumindo? Foi se perdendo? E aí o pessoal fala assim, não, os filhos de hoje não são como de antigamente. Não. Né? Isso para ser mentira. É os pais de hoje que não são como de antigamente. Verdade. Porque os seus filhos é o que você diz. Olha o poder que Deus dá ao Pai. Uma vez. Uma vez. Mas fala assim, pensa o papai. Vamos lá, pensa o papaizinho. Como é que o pai fala? Deus te abençoe. Sabe que ele não precisa falar Deus te abençoe? O pai já tem sobre ele a bênção. Já tem sobre ele a bênção. Então o pai fala assim, pai, para de novo. Eu te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Olha o poder do pai. E o oposto é verdadeiro. Porque a mesma boca que a pessoa também pode acontecer. O pessoal tá aí? Quem está aí com nós? Big. Manda um abraço aí, ó. Receba nosso abraço aí, pessoal. Márcio, Elisete, Aline, Letícia, Leila, Carol, Bruna, Ellen, Luciana, Marcinha, Laudeci, Ademar, Aleindo. Escutei errado, né? Hoje é apenas uma introdução daquilo que a gente vai continuar falando nos próximos encontros. E eu queria orar por você. Você vai colocar um abençoado. Deus abençoe vocês.